pai e mãe fala de amizade, ou fala, filha, não casa com esse cidadão, filho, não casa com essa menina, cuidado. Pensa, olha o que o pai e a mãe estão falando, hein? Aproveitando aqui, eu vou abrir aspas, eu vou falar um pouquinho para os filhos. Olha só o que está em Provérbios 23, 24. Vou falar um pouquinho para os filhos aqui, eu volto para os pais. Eu não queria fugir do assunto, mas eu tenho que falar isso aqui. Provérbios 23, 24. O pai do justo exultará de júbilo. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Às vezes os filhos falam que ama o pai, quer ver o pai feliz. Então, busca a sabedoria da Bíblia, para você alegrar o seu pai. Porque às vezes o dia dos pais se torna um dia tão mentiroso. Abraça, beija, dá presente. Só que depois que passa o dia dos pais é rebelde, é desobediente, é reclamão, briga, xinga. Que filho é isso? Misericórdia. Provérbios 20, 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá nas profundezas da escuridão. Eu vou repetir, Provérbios 20, 20. Filhos, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá nas mais profunda escuridão. Fecho aspas. Filhos, seu pai e sua mãe te amam. Se ele fala não, se ele impõe limites, é porque ele ama a sua vida. Então um pai instrui e aconselha segundo os padrões do Senhor. Então pai é aquele que instrui. Instrui para quê? Para que o filho aplique na vida e gere resultado. Vamos lá. Quinto ponto. O pai é aquele que cuida e provê alimentação. E quando eu falo cuida, é aquele que cuida da alimentação, da vestimenta, da educação, da emoção e do sentimento. Isso é algo para os pais muito pesado, irmãos, porque vida emocional e sentimental se tornou um desafio nesse mundo moderno que vivemos. É muito difícil, as moças se entregam muito fácil. O primeiro menino que chega falando que ela é linda, as meninas se entregam, achando que é o maior galã do mundo. O pai que cuidou, que instruiu, que fez tudo a vida inteira, aí chega lá, aí o menino usa a menina, chuta a menina cai em depressão. Ou o menino vice-versa. Isso é muito sério. É muito sério isso, tem que fechar o coração um pouquinho. Não pode entregar para qualquer um. Então o pai tenta cuidar, porque isso faz parte da responsabilidade do pai da Bíblia. Olha lá, Lucas capítulo 11, verso 11 em diante. Jesus, ele está falando aqui algo do Espírito Santo, mas ele traz aqui uma figura da questão do pai. Lucas 11, 11, diz assim: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, como seres humanos, né, irmãos? Nós não somos bonzinhos não, viu? Sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então o pai, irmãos, quando o filho pede algo, e às vezes o filho ele percebe que ali é uma fraqueza do pai e da mãe, entre aspas, e aí vira uma malandragem do filho. Então pai, cuida da vida emocional, sentimental, da provisão da tua casa, cuida daquilo que é necessário para você ter uma família forte. Por isso que Paulo diz lá, sejam vigilantes. Opa, essa situação está vindo na minha casa, eu tenho que resolver antes que ela vire um monstro, antes que ela destrua tudo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Sexto ponto, o pai é aquele que corrige. Por quê? É aquele que molda o caráter na vida do filho e da filha. Olha lá, Provérbios capítulo 3, verso 11. Provérbios capítulo 3, verso 11. Depois escuta essa palavra de novo. Eu estou pontuando aqui, estou passando, mas eu sei que o Espírito Santo vai despertar alguns pontos no coração de alguns pais. Nossa, eu preciso me atentar nisso, eu preciso me atentar naquilo, ou isso daqui eu não tenho cumprido, eu quero ser um pai segundo a Bíblia. Sexto ponto, Provérbios 3, 11. Meu filho,
não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, vírgula, assim como o pai faz ao filho quem deseja bem. Olha só, o sábio Salomão está usando a figura que Deus corrige nós porque Ele nos ama, e aí ele traz aqui no nosso contexto, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Eu não estou falando de espancar, irmãos, eu estou falando de pôr limites. Isso é fundamental para uma criança. Filho adolescente é a mesma coisa, o pai e a mãe vive uma guerra, é difícil, irmãos, mas tem que o pai e a mãe tá ali, ó, sendo o limite, e mesmo assim eles passam, né? É desafiador. Olha, não precisa abrir, eu vou ler alguns versículos aqui, quando a Bíblia fala de você corrigir o filho. Provérbios 22:15, se você estiver anotando. A insensatez, nós falamos aí sobre uma série de insensatez. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Como é que eu gero um filho insensato? Quando eu não tenho correção, disciplina. Às vezes o pai fala, não filhinho, o filho vai lá e faz, e aí ele dá aquele sorriso para o pai e o pai acha lindo. Ali você está perdendo a autoridade, meu irmão. Porém, quando é feita uma correção no filho? Quando uma instrução é dada primeiramente. Ó, não mexe na tomada, senão o papai vai corrigir. Aí a criança vai lá e mexe. Ó, papai vai falar de novo, ó, se mexer na tomada, o papai vai corrigir o neném. Porque ali vai tomar choque, faz mal para o neném. Aí ele vai lá a terceira vez, agora o pai vem, fala, ó, papai vai corrigir, porque você desobedeceu o papai. Mas eu dou uma instrução antes, eu não corrijo antes. Ele tem que saber por que está corrigindo. Tem pai que é desequilibrado, que é louco. Certo? Então, a insensatez está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina livra dela. Quando há correção, quando há limite, você gera um filho sensato. Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Eu vou repetir. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 23:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Não é com a mão, irmãos. Tem pai e mãe que a mão é carinho, a mão não é correção. E a varinha é só para a criança entender ali que é uma correção, que é uma disciplina. Não é espancamento, deixar os vergão lá na criança. Então a Bíblia ensina sobre a correção, sobre pôr limites. Então o pai, segundo a Bíblia, ele corrige seu filho. A Bíblia diz que até a criança dará conta dos seus feitos. Você entendeu que a Bíblia diz que a estutícia, a insensatez está ligada no coração da criança? Porque a criança não sabe o que é certo e errado em alguns momentos, irmãos. Uma criança, ela amarra uma capa aqui, ó, sobe num lugar alto e pula achando que é o super-homem, se esborracha lá no chão. Por quê? Porque ela é insensata, tem coisa que ela não sabe, é onde o pai e a mãe tem que pôr limite. Senão ela acha que pode tudo, e cresce um adolescente, um adulto achando que pode tudo. Então o pai, segundo a Bíblia, ele disciplina, ele corrige. Amém? Vamos lá. Um pai, segundo a Bíblia, ele coloca disciplina na rotina do filho. Isso é muito importante. Eu sei que a adolescência é uma idade desafiadora, irmãos. Porém, os pais, eles corrigem, mas eles também criam uma disciplina, uma rotina de vida. Eu não sei se você já assistiu Super Nanny. Quando ela chega na casa, ela conserta como? Ela põe disciplina. Põe hora de acordar, hora de comer, hora de brincar. O negócio está bagunçado, deixa a vida me levar. Ela chega lá e põe disciplina. Pode observar um episódio após o outro. Ela usa técnicas para isso. Porém, ela põe disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 7. Diz assim. Hebreus capítulo 12, verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina.
Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegíveis. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Olha só o padrão do Velho Testamento: um pai disciplinava o filho e ele respeitava o pai. Eu já vi criança que pais vieram me falar: irmãos, o último ano, o que eu atendi, os últimos 2 anos, o que eu atendi de pai e mãe, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Teve pai de sentar na minha frente, de chorar, de soluçar, com dor. E eu senti a dor, o desespero do pai, vendo a filha indo pro buraco, o filho indo pro buraco, tentando fazer de tudo, e os dois nós cegos, né? Os dois, eu não vou nem falar, os dois abençoados, fazer o que fazer com o pai e mãe, aquilo que eles fizeram. É desafiador, irmãos. Mas se a Bíblia ensina, eu e você podemos buscar em Deus forças. É o que o Paulo falou lá: vigiem, tenham forças, sejam firmes na fé. Se a gente estiver bem na fé, irmãos, a gente consegue. Se a gente tiver ali o espírito de vigilância de Jesus, a gente consegue. Se a gente tiver a coragem do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir, pai, em nome de Jesus. Pendura lá nos umbrais da tua casa, nas portas, nas janelas, os versículos. Nós vamos vencer, vamos seguir a instrução bíblica. Quanto mais devemos submeter aos pais dos espíritos, assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Olha só, a Bíblia fala, o pai e a mãe, ele vai ter aquela visão de fazer aquilo melhor para o filho, e o filho não reconhece. Então põe disciplina na tua casa, meu irmão, minha irmã. Põe disciplina. 8º ponto. Salmo 103:13. Um pai segundo a Bíblia, ele tem compaixão do filho. Eu conheço pais que têm ódio dos filhos, que tiveram desarmonias, que não falam com os filhos há anos. Irmãos, eu e você como pai, nós podemos errar, os nossos filhos vão errar, mas é nessa hora que tem que ter o perdão, a compaixão, para a gente consertar e colocar o trem no trilho de novo, não deixar virar uma situação insustentável. Tem filho que vai embora de casa por causa disso. Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Como um pai tem compaixão do seu filho. Eu atendi um pai no ano passado, não era da igreja, ele era vizinho de um irmão da igreja. Pastor, eu tenho um vizinho, ele está passando uma situação com o filho nas drogas, o pastor pode atender ele? Falei, traz ele aqui. O pai veio aqui, eu sentei, conversei. Irmãos, eu vi a compaixão daquele pai pelo filho. O que o filho fez com ele era algo assim que eu acredito que muitos pais não aguentariam, mas ele acreditava no filho. Pastor, meu filho vai sair dessa. Pastor. E aí ele trouxe o filho aqui, e aí nós íamos internar esse filho. Eu já tinha separado a clínica, tudo, e chegou aqui, o rapaz veio e com um tom de ameaça comigo, porque é como se eu fosse o culpado de toda aquela situação, e ele queria brigar comigo de qualquer jeito, e ali com o maior jogo de cintura, ali, irmão, sabe, no bom sentido da palavra, tentando ministrar aquele jovem, ajudar aquele jovem. Ele falou, eu não vou, eu não quero, eu não estou nem aí, eu vou continuar com a vida que eu quero. Foi muito triste, mas eu vi ali a compaixão, aquele pai tentando todos os esforços, todos os limites, para resgatar o filho. Um pai segundo a Bíblia, ele ensina um padrão de valor profissional ao seu filho. Ele dá um norte, ele ensina a palavra de Deus. Ele traz proteção emocional, sentimental. Ele cria os filhos para ter um padrão, um valor para a sociedade. Ele instrui, ele cuida emocionalmente, sentimentalmente, ele corrige, ele disciplina, ele tem compaixão. A ideologia marxista quer destruir esses valores da Bíblia.
Eu já quero deixar aqui para você, ó. Se você puder, ó, leia esse livro aqui, ó. Leia esse livro aqui. Porque as escolas e muitos professores com esta ideologia têm implantado isso na vida dos nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado, é uma guerra. Eu quero ler um texto aqui, ó, da página 20 deste livro, que diz assim: estamos em guerra. Uma coisa é não amar a guerra, não desejar a guerra, não começar a guerra. Outra coisa é ignorar a guerra ao nosso redor. Se o pacifismo fosse resposta para tudo, talvez hoje o mundo fosse totalmente islâmico. Isso não aconteceu porque Carlos Martel venceu o exército muçulmano da batalha de Tours, 732 d.C. Avançando mais no tempo, não fossem os aliados na Segunda Guerra Mundial, talvez o nazismo tivesse dominado a cultura ocidental. O mal existe, e é muito mais do que uma abstração. Ele é concreto, e não será vencido com o silêncio, ou com a omissão, ou a ignorância. Em uma guerra, a falta de reação já é uma rendição. Entretanto, a guerra agora é mais sutil. Ela é ideológica, didática, midiática, mas não é menos perigosa. Irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. E eu e você não podemos ser omissos. Pai, você que está me ouvindo, nós temos que nos posicionar dentro dos nossos lares. E assim como lemos em Deuteronômio capítulo 6, falar para os nossos filhos aquilo que é o certo, que é o correto, que é o honesto, que é o verdadeiro. E eu quero aqui declarar uma bênção de Deus sobre a vida dos pais. Eu quero usar aqui um exemplo de Jessé, o pai de Davi. E 1 Samuel capítulo 17, verso 17, para a gente finalizar aqui, para a gente encerrar. Eu falei aí de 8 pontos que os pais, segundo a Bíblia, realizam, praticam. Eles têm mesmo o que Paulo falou lá, o espírito de vigilância. São firmes na fé, são homens de coragem, são fortes, fazem tudo com amor. Tudo aquilo que Paulo falou, eu vi resumido nesses pontos aqui. Ensinar um norte profissional, uma postura profissional, ensinar a palavra de Deus, criar os homens honrosos, valiosos para a sociedade, ter essa responsabilidade, ser instrutor dos seus filhos, cuidar emocionalmente, sentimentalmente e fisicamente, corrigir, disciplinar e ter compaixão. Para esses 8 pontos acontecer, você tem que ser um homem que vigia. Você tem que ter um homem que tem que estar firme na fé. Você tem que ter um homem corajoso, um homem forte e fazer tudo com amor. Tudo aquilo que nós lemos no primeiro versículo. Para você praticar isso aqui, você tem que viver esses 5 pontos. E para você viver esses 5 pontos, você tem que ser um homem de Deus. Um homem que tem um relacionamento com Deus. Um homem que ora, que lê a Bíblia, que cultua a Deus, que estuda a Bíblia. Um homem de fé. Só assim, eu e você vamos ser homens segundo a Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, verso 17 e 18. Nesta ocasião, Jessé disse a Davi: pegue uma arroba de grão, tostada de 10 pães, e leve-o rapidamente aos seus irmãos no acampamento. Olha lá, dando uma instrução, dando um ensinamento, mostrando preocupação com os irmãos, com a família. Tudo aquilo que nós lemos aqui, eu vejo isso em Jessé. Leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade dele. Olha só, princípio de autoridade, de respeitar a autoridade. Ele estava implantando na vida do filho. Veja como estão. Você vai lá levar isso, isso e isso. A Bíblia diz que ele acordou cedo e foi. Chegou lá, encontrou os irmãos, entregou tudo que tinha lá. Olha só o norte que o pai deu para o filho. Olha só o que o pai estava gerando no filho. Porém, eu quero ministrar uma bênção aqui para você. Não foi só isso que Jessé gerou em Davi. Ali, Jessé ele foi um ativador do propósito de Deus na vida do filho. Porque se Jessé não tivesse mandado Davi, Davi não tinha enfrentado Golias, e ele não teria acesso ao palácio. O que levou Davi
enfrentar Golias e ter acesso ao palácio, subir de nível, ser um ativador das bênçãos e promessas, ter instruído o filho, ter plantado princípios de autoridade, de honra na vida dele, de preocupação com a família. Eu e você como pai, nós somos agentes ativadores de promessa, nós somos agentes ativadores de levar o nosso filho a um outro nível. Se você for um pai segundo a Bíblia, você vai ativar as bênçãos de Deus e vai promover os seus filhos a um novo tempo. Em nome de Jesus eu quero ministrar essa bênção na vida dos pais. Eu quero aqui orar nesta hora, para que você venha levar o seu filho ao lugar certo, na hora certa, instruir o que tem que instruir, ensinar o que tiver que instruir, se preocupar da maneira certa, fazer tudo com equilíbrio. Eu vejo Jessé fazendo tudo com equilíbrio, fazendo tudo, sendo um pai segundo a Bíblia, e ali ele promoveu o filho dele a ficar na história como um grande guerreiro e vencer gigantes. Eu e você, pai, podemos fazer os nossos filhos vencer os gigantes desta geração. Em nome de Jesus, se levanta aí na tua casa. Você que é pai, se levanta aí na tua casa. Deus vai te levantar um promotor de filhos, Deus vai te levantar um ativador de promessa na vida dos seus filhos. Eu quero declarar esta palavra, que esta unção de Jessé venha na sua vida, que esta autoridade, que essa instrução, que esta sabedoria, que este homem de visão, de vigilância, de firmeza, de amor, tudo aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 16, eu vejo na vida de Jessé. E isso fez o filho ir para outro nível, isso fez a família viver um novo tempo. Davi ganhou dinheiro, casou com a filha do rei, e a família ficou isenta de imposto. Olha só a liberação que teve, porque Davi tinha um pai que instruía, que se preocupava, que tinha visão, que tem entendimento, que era exemplo. E isso ativou algo poderoso na história de Davi. Levanta aí na tua casa, eu quero orar pelos pais agora. Eu quero orar pelos pais. O Senhor vai te ajudar a ser um pai segundo a Bíblia. Mas pastor, eu já falei nisso, pastor, eu falei naquilo, pastor. Enquanto a vida há esperança, meu irmão, coloca na presença de Deus. Pai, restaura o meu relacionamento com meu filho. Pai, me ajuda a ser um pai segundo a Bíblia. Pai, me ajuda a ser um pai exemplar. Me ajuda a ser um pai como Jessé, que se preocupava com os filhos que estavam lá, que colocava o filho para trabalhar como Davi estava lá no campo, que instruía, que tinha visão, que tinha entendimento. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Se você não é pai ainda, coloca a sua vida na presença de Deus. Fala: Pai, eu quero ser um pai segundo a Bíblia. Deus, eu quero ser esse pai para o meu filho. Em nome de Jesus. Espírito Santo vai visitando agora os pais. Em nome de Jesus, que a unção desta palavra, que assim como Jessé, Pai, ele instruiu o filho, ele se preocupou com os filhos, ele tinha discernimento, revelação, que assim seja, Senhor, sobre os pais da tua casa, que venham ensinar a Bíblia, que venham cuidar emocionalmente, sentimentalmente, que venham corrigir, disciplinar, que venham gerar filhos valorosos para a sociedade, para o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida dos pais esta unção, esta palavra. Tira o desânimo, tira o cansaço, tira o esgotamento, tira as mágoas, tira as fraquezas, tira a tristeza, tudo aquilo que tem gerado nos pais tristeza, tudo aquilo que tem gerado nos pais decepção, tudo aquilo que tem feito os pais sofrerem, eu repreendo agora. Isso não vai ser um motivador, isso não vai ser para destruir a vida deles, mas que esta palavra agora traga motivação, que esta palavra traga ânimo, que esta palavra traga visão, entendimento, para que eles possam ensinar, dar um norte profissional aos filhos, serem referência profissional, que eles venham gastar tempo ensinando a palavra de Deus em casa, quando estiver andando, passeando em qualquer lugar, que eles venham criar filhos com valores, com caráter para a sociedade, que eles venham instruir, ser os professores, os treinadores dos seus filhos com excelência, amar a Deus, amar a família, amar os valores do reino, que eles venham cuidar da vida emocional, sentimental e física, que eles tenham força, Pai, que eles venham corrigir, moldar caráter, que eles venham ter disciplina, que eles venham pôr normas, pôr limites, que eles tenham a força de Deus,
que eles tenham a fé de Deus, que eles tenham, Senhor, o espírito de vigilância do Espírito Santo sobre a vida deles. Renova agora os pais, fortalece os pais, traz vitória aos pais, que seja quebrado todo o ciclo de destruição, que seja quebrado todo o ciclo, Senhor, de briga, de desordem, todo o ciclo maligno na tua casa. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que seja quebrado, mas que você venha ser um promotor, que você venha levar os teus filhos a viver um novo tempo, a derrubar gigantes, a serem promovidos ao palácio. Eu abençoo a vida dos pais e declaro a graça de Jesus, em nome de Jesus, que tenham ânimo de orar, de ler a Bíblia, de ensinar, de terem relacionamento com Deus. Eu abençoo os pais e declaro sobre a vida deles a unção do Senhor, a bênção de Deus, que a graça desta palavra venha no coração deles todos os dias, e eles possam cumprir, Pai, fielmente este papel maravilhoso que o Senhor nos entregou nas nossas mãos, que representa Deus. Eu abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.